Boa tarde, pessoal. Vamos bater um papo agora sobre as funções exponenciais básicas e funções logarítmicas básicas. É bem simples. A função exponencial básica é uma função dos reais nos reais positivos, assim definida, f de x igual a b elevado a x, com b maior do que zero e b diferente de 1. Ou seja, um número real positivo e diferente de 1 elevado a x. Se essa base b for um número maior do que 1, se a base b for um número maior do que 1, nós teremos uma exponencial estritamente crescente com essa forma. E se a base b for um número compreendido entre 0 e 1, teremos uma exponencial estritamente decrescente com essa forma. Tá certo? Portanto, como é que é o gráfico de 2 elevado a x? Exponencial estritamente crescente. Como é que é o gráfico de meio elevado a x? Exponencial estritamente decrescente. Como é que é o gráfico de 5 elevado a x? Exponencial estritamente crescente. Como é que é o gráfico de 0,7 elevado a x? Exponencial estritamente decrescente. Observe que a função exponencial básica sempre cortará o eixo y no par ordenado 0 e 1. Sim, porque se você quer saber onde qualquer curva corta o eixo y, basta ir até a equação da curva e fazer o x igual a zero. B elevado a zero vale 1. Então, a função exponencial básica sempre corta o eixo y no ponto de ordenada 1. E o eixo x, a exponencial básica corta? Resposta, não. O eixo x é a assíntota da função exponencial básica, ou seja, o gráfico da função exponencial básica está sempre se aproximando do eixo x, mas nunca chega ao eixo x, certo? Portanto, a gente diz que a função exponencial básica tem uma assíntota horizontal, que é o eixo x. Qual a equação do eixo x? É a reta y igual a zero. Tem gente que fica em dúvida, fala assim, peraí, se o gráfico de 2 elevado a x é um exponencial estritamente crescente, e o gráfico da 5 elevado a x também é um exponencial estritamente crescente, então eles são iguais? Não. Eles têm a mesma forma. E como é que eu faço para diferenciar os dois? Eu atribuo um valor bem simples para o x. Por exemplo, x igual a 1. Se for a 2 elevado a x, quando o x vale 1, o y vale 2 elevado a 1, que é igual a 2. Ao passo que, se for a 5 elevado a x, quando x vale 1, o y valerá 5 elevado a 1, que é igual a 5. Então, a 2 elevado a x tem o par ordenado 1 e 2, e a 5 elevado a x tem o par ordenado 1 e 5. Isso, um ponto, diferencia os dois gráficos. Ok? Função logarítmica. A função logarítmica básica é uma função dos reais positivos nos reais. Assim definida. F de x igual a log de x na base b, com b maior do que zero e diferente de 1. Mais uma vez, se a base tem que ser maior do que zero e diferente de 1, teremos uma logarítmica estritamente crescente sempre que a base b for um número maior do que 1. E uma logarítmica estritamente decrescente quando a base b for um número compreendido entre 0 e 1. Então, como é que é o log de x na base 2? Logarítmica estritamente crescente. Como é que é o log de x na base meia? Logarítmica estritamente decrescente. Como é que é o gráfico de log de x na base 5? Logarítmica estritamente crescente. Como é que é o gráfico de logaritmo na base 0,7? Logarítmica estritamente decrescente. Observe que a curva logarítmica está sempre se aproximando do eixo y, mas nunca toca no eixo y. Ah, muito bem. Então, quer dizer que o eixo y é a assíntota vertical da curva logarítmica. Ah, é? Então, a curva logarítmica tem uma assíntota vertical? Sim, que é justamente o eixo y. Isso a curva logarítmica básica, log de x na base b. Então, a assíntota é vertical, e quem é assíntota é o eixo y. E qual é a característica do eixo y? Todos os pontos do eixo y têm o x igual a zero. Então, a equação do eixo y é x igual a zero. Observaram isso? Ah, muito bem.
gostaria que você observasse uma última coisinha, que as funções exponenciais e logarítmicas são funções inversas. Quando duas funções são inversas, então os seus gráficos são simétricos em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Quem é a bissetriz dos quadrantes ímpares? É a reta y igual a x. É a função identidade. Olha, a b elevado a x com base maior do que 1 é essa curva. Exponencial estritamente crescente. A log de x na base b maior do que 1 é essa curva. Logarítmica estritamente crescente. Tente desenhar as duas curvas no mesmo plano cartesiano e você vai verificar que elas são simétricas em relação à reta y igual a x. É isso daí. Um abraço e até o próximo vídeo.